Agora que já conversamos sobre o juiz, o membro do MP, o administrador judicial e o falido, nosso papo é sobre eles, os credores do falido. E esses credores se manifestam durante o processo de falência através de dois órgãos, é uma manifestação colegiada. Esses dois órgãos são a Assembleia Geral e o Comitê. É óbvio que para eles adentrarem ao processo, eles se manifestam individualmente através da habilitação. A habilitação essa que deve ocorrer 15 dias após a publicação da sentença de falência. E cada um deles pode ir à via comum para litigar sobre o seu crédito. Mas, à exceção desses casos, sempre a manifestação é colegiada, ou pela Assembleia ou pelo Comitê. Qual é o credor que não participa nem habilitando o seu crédito, nem requerendo falência e nem participando de Assembleia? A Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública com crédito tributário nem requer falência, nem participa de Assembleia. Bom, conversemos então sobre ela, a Assembleia Geral de Credores. Nada mais é do que a reunião dos credores. Nem todos participam da Assembleia. Credores trabalhistas, credores com garantia real, os credores quirografários, incluindo os privilegiados que estão dentro dos quirografários, os credores subordinados e os credores microempresa e empresa de pequeno porte. São esses que participam. Notou que os tributários não participam? Pois é. Essa Assembleia é o órgão de decisão dos credores, é o órgão máximo de decisão dos credores. A primeira é convocada pelo juiz já na sentença de falência. Já nessa primeira Assembleia, inclusive, já se pode decidir se vai ou não ter um comitê para representar esses credores. Mas pode ser convocada também pelo juiz por várias iniciativas. O administrador judicial pode requerer uma Assembleia Geral, ou AG. O Comitê de Credores, calma, vamos falar sobre eles vídeo que vem, tá? São 4 pessoas que representam todos os credores. O Comitê de Credores pode requerer convocação de Assembleia. E os próprios credores que perfaçam um mínimo de 25% dos créditos de alguma das classes também pode requerer essa Assembleia Geral. Essa Assembleia é presidida pelo administrador judicial, exceto se aquilo que for votado, deliberado, tiver a ver com o administrador, como, por exemplo, uma Assembleia de Substituição, uma Assembleia de Destituição do administrador. Nesse caso, ele não vai participar, não vai presidir, não vai votar. Bom, então o administrador vai presidir, vai escolher algum dos credores para ser o secretário, que vai fazer a ata dessa Assembleia. Essa ata é bem simplificada. Na verdade, só tem assinatura do presidente e de 2 representantes de cada classe, tendo em anexo a lista dos presentes. Então não precisa todos assinarem a ata, só esses que eu falei. Essa Assembleia pode ser física, pode ser virtual, pode ser, na verdade, por qualquer modo de manifestação. Pode, inclusive, ser substituída por um termo de adesão, onde os credores se manifestam lá assinando, ou qualquer modo idôneo que signifique, que prove que a decisão da maioria foi em determinado sentido. Então pode até ser por um site onde cada um vai a seu tempo e concorda ou discorda
de alguma decisão. Essa convocação tem que ser num prazo mínimo de 15 dias. Tem que ter a data, local, ordem do dia e o local onde estão disponíveis os documentos que serão objetos de deliberação nessa Assembleia. Essa Assembleia tem a primeira convocação e a segunda. Na primeira tem que ter um quórum mínimo chamado quórum de instalação. A segunda convocação é com qualquer quórum. Entre a primeira e a segunda convocação tem que ter pelo menos 5 dias de diferença. Essa convocação ela é afixada na sede da empresa, também fica no Diário Oficial Eletrônico, também fica no site próprio das falências. E a votação não é por cabeça. A votação é pelo volume de crédito. Então, se algum credor é credor de 100 mil e outro credor é credor de 10 mil, cada um vota uma vez. Mas o voto desse credor de 100 mil vale 10 vezes mais do que o voto daquele que é credor de 10 mil. Em recuperação judicial, que não é o nosso papo agora, vai haver uma votação por cabeça, que é quando é na segunda votação para tentar se valer o plano que foi recusado na primeira votação. Não é agora. A exceção desse caso, a votação é censitária, é pelo valor do crédito. E para votar na Assembleia tem que estar no quadro geral de credores ou ter obtido judicialmente o direito de votar na Assembleia. Os credores trabalhistas podem se fazer representar por sindicato. Qualquer credor pode ser representado por um representante legal ou contratual, que em até 24 horas antes da Assembleia tem que demonstrar sua qualidade de representante e os poderes que tem. O voto tem que ser sempre no interesse do credor, de boa fé. Jamais pode ser um voto doloso, de propósito, para prejudicar a falência. O chamado voto abusivo. Não pode. E, a princípio, toda despesa com a realização da Assembleia vai sair da massa falida, exceto se foi o comitê de credores que convocou essa Assembleia. Nesse caso aí, não vai sair da massa falida. Nesse vídeo, conversamos sobre o credor e sobre a primeira forma de manifestação dele, que é a Assembleia. Tratemos agora sobre o comitê. 4 pessoas escolhidas para fazer as vezes dos credores. É o próximo vídeo. Vamos a ele? É isso.